revelado. O encontro inesperado que transformou a vida do ganadeiro em apenas uma noite incrível. A fumaça negra subia ao céu estrelado como um aviso sombrio e o crepitar das chamas engolia a noite em um espetáculo aterrador. Roberto, o ganadeiro de Minas Gerais, sentia o coração disparado. As mãos calejadas encarceravam o cabo de sua enxada enquanto ele olhava para a fazenda da família, aquela que sempre foi seu lar. Em meio à voracidade do incêndio, seu pensamento mais urgente era proteger Pedro, seu filho, a única esperança de continuidade de um legado que parecia prestes a se desvanecer em cinzas. O calor intenso no rosto de Roberto era uma constante lembrança de que o tempo estava se esgotando. Enquanto as chamas se propagavam, um grito ecoou no ar. Clara, uma jovem advogada que estava a trabalho na região, se viu envolvida na cena mais chocante de sua vida. Desesperada, ela observou a fazenda que ardecia e, por um impulso, correu em direção ao caos. O olhar dela se cruzou com o de Roberto, e naquele instante, mais do que palavras, algo profundo e indescritível se estabeleceu entre eles. Ambas as almas estavam lutando para escapar de suas realidades sufocantes. Ele, um homem lutando pela sobrevivência de seus sonhos. E ela, um espírito preso às expectativas de uma carreira brilhante em São Paulo. Você precisa ajudar. Não podemos deixar que tudo isso se perca. Roberto gritou, seus olhos transmitindo um desespero que Clara nunca tinha visto antes. Ela sentiu um nó na garganta. Como poderia alguém tão forte estar pedindo socorro daquela maneira? Em um frisson de adrenalina e coragem, Clara se juntou a ele, ambos correndo contra o tempo. Enquanto apagavam pequenas chamas, ela ouvia Roberto contar sobre as histórias que seu pai lhe contava, sobre a beleza do campo e a bondade que existia nas relações simples da vida rural. Naquele momento, as palavras de Roberto eram como água no deserto para Clara, um cálice que transbordava sua alma e a fazia reevaluar suas prioridades. As lembranças de jantares formais e rituais sociais pesavam em seu coração, enquanto as histórias de Roberto a libertavam. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O incêndio se intensificava e a conexão entre Roberto e Clara crescia. Ela percebeu que sua formação profissional podia fazer a diferença. Talvez houvesse uma maneira de salvar aquela fazenda. Enquanto as chamas ameaçavam tudo, Clara passou a arquitetar um plano, não só para ajudar Roberto, mas para mudar as suas vidas. Contudo, a urgência da situação era esmagadora e a preocupação crescia dentro dela. Poderiam eles realmente juntar forças e mudar o destino de suas histórias em uma só noite? A decisão se aproximava. E tudo que Clara sabia era que sua vida nunca mais seria a mesma. Quando a escuridão mais densa parecia reinar e o fogo se aproximava do que restava da fazenda, Clara e Roberto se viraram um para o outro. A pergunta pairava no ar. Eles escolheriam lutar juntos por um futuro incerto ou se rendiam às chamas e ao destino que pareciam querer separá-los? O destino os aguardava e a noite apenas começava. Aclarar as ideias em meio ao caos era uma tarefa difícil, e Clara sentia o peso do momento a cada respiração. As labaredas pareciam dançar com vida própria, e a fumaça, espessa como um manto, dificultava a visão. Ela olhou para Roberto, sua expressão marcada pelo desespero, e sentiu uma onda de empatia desabrochando dentro dela. Ele estava ali, firme, determinado a proteger o que mais amava. Vamos, precisamos achar Pedro! Roberto gritou, quebrando o silêncio ensurdecedor criado pelas chamas. Clara assentiu, a urgência pulsando em suas veias. O filho de Roberto precisava de ajuda. Avançaram juntos, com o fogo estalando ao redor deles. Clara nunca havia enfrentado algo assim. Sua vida era feita de prazos e reuniões, mas agora ela se via em um cenário que exigia coragem e ação. Ela vislumbrava a fazenda não apenas como um lugar, mas como um símbolo de raízes profundas e de memória familiar. O que estava em jogo ali ia muito além de material. Era o legado de uma vida inteira.
Encontraram Pedro bastante assustado, olhando para as chamas. Ele tinha apenas 10 anos, mas seus olhos refletiam a tristeza e a desilusão de alguém muito mais velho. Clara se abaixou e fez um gesto para que o menino se aproximasse. Ei, pequeno, estamos aqui para te levar para um lugar seguro. Está tudo bem, falou com a calma que forçava a si mesma a sentir. O menino hesitou, mas logo se jogou nos braços do pai, que o envolveu em uma proteção carinhosa. Ali, entre abraços e lágrimas soltas, Clara sentiu que todo o seu ser se conectava à família ali reunida. Era como se algo dentro dela fosse acordado, uma força adormecida que pulsava agora a cada batida de seu coração. A vida profissional, que antes parecia tudo para ela, agora se desvanecia diante da simplicidade e potência daquele momento. O trio correu para longe do fogo e Clara poderia ouvir o eco das esperanças e sonhos fazendo barulho em sua mente. O que fazemos agora? A pergunta de Roberto cortou o ar pesado e Clara respirou fundo. Nós precisamos de um plano. Vamos salvar a sua fazenda, disse, seu tom firme e decidido. A determinação nas palavras dela parecia iluminar o desespero sufocante que os cercava. Vamos encontrar um jeito de reverter isso. Estarei com você. Nesse instante, Clara percebeu que a transformação que ela tanto ansiava não viria apenas de sua carreira. Havia uma paixão pulsando dentro de si, um chamado que transcendeu os limites do que ela sempre acreditou ser sua missão. O incêndio, embora feroz, também acendia uma chama de esperança. Eles trocaram olhares cúmplices, como se promessas silenciosas passassem entre eles. Robinson e Clara, agora unidos em um ato de resistência, estavam prontos para enfrentar o que viesse. Mas antes que pudessem traçar estratégias concretas, as sirenes da brigada de incêndio ecoaram ao longe e um novo surto de pânico começou a se espalhar. Roberto tomou a mão de Clara e juntos avançaram em direção ao local seguro. Mas uma inevitável dúvida surgiu. E se o que restasse da fazenda não fosse o suficiente para salvá-la? Como poderiam mudar o curso daquela história? A noite ainda os aguardava cheia de desafios, e a chama da luta renascia. O que seriam as consequências desse encontro inesperado? O futuro espreitava logo à frente, e Clara sabia que decisões difíceis se aproximavam, as quais poderiam moldar suas vidas de uma vez por todas. A noite estava pesada, como se todos os sonhos se fundissem em uma nuvem negra que pairava sobre eles. Clara e Roberto correram na direção da saída do campo, em direção à estrada, a pouca distância onde as luzes das sirenes cintilavam como estrelas perdidas. A cada passo, a fumaça enchia os pulmões, arrastando a esperança junto ao desespero. Pedro, com os olhos aterrorizados, agarrava a mão do pai com força, como se aquelas chamas tivessem o poder de consumir os laços mais profundos entre eles. Ao chegarem à estrada, vislumbraram uma multidão começando a se formar. Vizinhos, agricultores e amigos. Todos pareciam compartilhando a mesma angústia. Era um cenário de caos, mas ao mesmo tempo de união. A solidariedade estava pulsando no ar, como se um fio invisível conectasse cada alma reunida, preocupados uns com os outros. Precisamos de ajuda já! Exclamou Roberto, olhando ao redor. Clara percebeu então que a força dele ia além da determinação por salvar a fazenda. Era um anseio por proteger não apenas o que possuíam, mas a essência de suas vidas, seus laços. Enquanto o fogo ainda devorava a mente e o corpo de cada um, Clara fez uma pausa, absorvendo a energia dispersa ali. Aproximou-se de alguns vizinhos e, com a mesma fervor que sentia em seu peito, começou a reunir todos numa mesma causa. Era surpreendente como uma tragédia conseguia unir pessoas em torno de um objetivo único. Vamos formar grupos. Precisamos direcionar nossos esforços, disse uma amiga de Roberto, Alice, olhando nos olhos de cada um que se aproximava. E assim, enquanto as chamas continuavam a rodar como fantasmas em busca de seus destinos, um plano se estabelecia. Uma mãe, por exemplo, propôs que algumas pessoas fossem em busca de baldes de água, enquanto outros coordenariam os esforços para retirar os animais mais próximos. Clara sentia uma onda crescente de responsabilidade. Era naquelas pequenas escolhas coletivas que a esperança começava a se solidificar. Depois de alguns minutos, formaram um corredor de pessoas enfileiradas, passando baldes de mão em mão, criando uma corrente de apoio.
Cada gota de água que entrava em contato com o fogo parecia sussurrar que eles não estavam sozinhos. Mas enquanto o combate ao incêndio avançava, Clara não pôde ignorar um pensamento que a atormentava. E se o esforço todo não fosse suficiente? E se não conseguissem salvar a fazenda? O olhar de Pedro, cheio de receio e insegurança, brotou em sua mente como um retrato que não se apagava. Vamos fazer isso juntos, sempre. Sua mente ressoava a frase que Roberto havia dito mais cedo. Essa ideia de união e amor não só alimentava sua força, mas também a coragem para lutar pelo que realmente importava. Com a batalha agora em sua plena extensão, Clara avistou algo no horizonte. Uma luz ardente, diferente do fogo que consumia a fazenda. Era um trator se aproximando carregando pessoas com olhares determinados e baldes nas mãos. Algo dentro dela acendeu. A esperança estava retornando, mas o que ninguém sabia é que essa luz ao longe traria mais do que auxílio, e na escuridão, novos segredos e revelações estariam prestes a emergir, mudando o destino de todos para sempre. Com a noite ainda viva e as chamas rugindo ferozes, Clara se preparou para a próxima fase daquela luta. O que mais poderia estar por vir? O futuro parecia uma tela em branco, mas agora, mais do que nunca, ela estava pronta para pintar. Um rugido distante ecoava no silêncio da noite, misturando-se com o estalo das chamas que ainda se dançavam à distância. Clara sentia o coração acelerar a cada instante que o trator se aproximava, suas rodas levantando uma nuvem de poeira que brilhava sob a luz dos faróis. Quem estaria ali? Todos compartilhavam uma expectativa silenciosa, um fio de esperança que os mantinha unidos, pulsando dentro de cada peito. Quando o veículo finalmente parou, Clara não pôde deixar de perceber os rostos conhecidos na cama do trator. Era Miguel, um amigo de longa data que havia se mudado para a cidade, mas que nunca esquecia de seus laços rurais. Ao lado dele estavam outros moradores da comunidade, com baldes, paz e uma determinação inabalável em seus olhos. "O que está acontecendo? Ouvi sobre o incêndio e vim correndo", gritou Miguel, saltando do trator. A intensidade de sua presença trouxe um novo fôlego a todos ali. Roberto respirou aliviado ao vê-lo. "Estamos fazendo o possível, Miguel. Precisamos de você. Vem ajudar a organizar tudo." Em segundos, Miguel se juntou ao grupo, rapidamente dividindo tarefas e coordenando a retirada de animais do curral. Clara o observava, admirando sua energia contagiante. Havia algo a mais ali, um brilho que lembrava os velhos tempos, quando todos lutavam juntos para proteger o que mais amavam. Enquanto todos se empenhavam no combate, Clara tomou um momento para olhar ao redor. As chamas ainda ameaçavam, mas o sentimento de coletividade a aquecia por dentro. E assim, aos poucos, a esperança se transformava em ação. Com baldes na mão, Clara se juntou à corrente de pessoas, passando água de um para outro, prontos para enfrentar o fogo juntos. Mas no meio do corre-corre, Clara sentiu algo diferente, um olhar, uma conexão, um vislumbre da antiga amizade com Miguel que a fez parar por um instante. No entanto, ela se lembrou do que estava em jogo e voltou a se concentrar. Era hora de agir, não de se envolver em devaneios. Em meio ao caos, um grito rasgou o ar. Uma mulher visivelmente apavorada aproximou-se de Clara, segurando um filhote de cabra em seus braços. Ele está ferido!" Clara correu até ela, seu instinto maternal tomando conta. "Acalma, vai ficar tudo bem", disse, tentando esconder a própria ansiedade. Ao examinar o pequeno animal, ela notou que não era apenas um ferimento físico. Havia um olhar de pânico nos olhos da criatura. "Isso é muito mais do que uma simples ferida física", pensou Clara. O que mais estava sendo atingido por esse incêndio? O que mais precisaria ser curado nessa noite avassaladora? Enquanto cuidava da cabrinha, seus pensamentos se voltaram para Pedro, seu filho. O medo dela se intensificava. Será que ele estava seguro? Clara deixou escapar uma lágrima, mas rapidamente se recompôs. A fazenda era sua vida, mas a vida dele era o que realmente importava. Com uma decisão firme, Clara se levantou e procurou por Pedro na multidão. Seu coração disparava, não por causa do incêndio, mas pelo temor de que ele não estivesse perto.
Atrás do caos, Clara sentia que a realidade da situação começava a se revelar a cada segundo. Havia mais na luta do que simplesmente salvar suas posses. Era também sobre proteger a pura essência do que significava ser família. Num canto da estrada, avistou Pedro. Ele estava com Alice, a amiga de Roberto. A expressão tranquila dela para com ele fez Clara soltar um suspiro. Mas por que Alice estava ali com ele àquela hora? E essa ligação repentina começava a acender uma chama de preocupação em seu interior. Você precisa entender, Clara. A voz de Roberto ecoava em sua mente. Situações críticas nos revelam mais sobre quem somos. O que estava por vir, no entanto, era uma verdade ainda mais impactante do que poderiam imaginar. Com o ambiente em chamas e os laços se fortalecendo, Clara sentiu que a verdadeira batalha acabara de começar. O que ninguém percebia ainda era que o trator de Miguel não tinha chegado apenas para ajudar. Ali, naquelas sombras dançantes, um segredo antigo estava prestes a ser revelado. Clara queria saber o que mais estava escondido sob a superfície dessa noite tão devastadora. Clara mal teve tempo para processar suas emoções quando o som de um novo motor cortou o ar. Um barulho familiar que, em outras circunstâncias, a faria sorrir. Era o caminhão de socorro da prefeitura, repleto de mais voluntários e equipamentos. Mas naquele momento, sua mente não conseguia se distrair. O embaraço de ver Pedro com Alice se firmou em seu peito, como se algo estivesse prestes a se romper. Miguel estava ao lado dela, organizando o fluxo de pessoas. Ele percebeu a expressão tensa no rosto de Clara e se aproximou com um cuidado genuíno. O que foi, Clara? Está tudo bem com o Pedro? Acho que sim, mas Alice está muito próxima dele. Não sei se posso confiar. Clara murmurou, sem saber que Miguel estava escutando muito mais do que suas palavras. O olhar dele se intensificou. Uma centelha de compreensão vinha à tona. A amizade que existia entre eles era pura, repleta de momentos compartilhados, onde a lealdade sempre falava mais alto. Você precisa falar com ele. Peça para ele voltar aqui. Juntos podemos continuar a ajudar, sugeriu Miguel, notando como a ansiedade de Clara estava apenas se amplificando. A verdade era que Clara não só estava preocupada com o estado de Pedro. Algo nela sentia que essa noite não seria apenas sobre fogo e destruição, mas também sobre revelar verdades que haviam sido escondidas por muito tempo. Com um aceno, Clara deu-se conta de que não poderia permitir que seus receios a paralisassem. Ela caminhou rapidamente em direção ao grupo onde Pedro e Alice conversavam, alheios ao caos ao redor. Cada passo parecia mais pesado, como se a atmosfera sugasse suas energias, mas ela se sentia determinada. Ao chegar mais perto, o que viu a paralisou. Pedro sorria para Alice e as palavras que trocavam eram leves e despreocupadas. Uma tela que bancava a rotina enquanto o mundo pegava fogo. Clara franziu o senho e não conseguiu evitar o choque que a atingiu como um soco no estômago. Pedro, precisamos de você aqui, chamou ela, a força na voz impulsionando o pedido adiante. Ele virou-se e seus olhos brilharam ao reconhecê-la, mas ao lançar um olhar para Alice, Clara notou um pequeno lampejo de hesitação. O sentimento de insegurança cresceu. A amizade com Alice parecia ter despertado algo desconhecido e Clara queria saber. Era apenas amizade ou algo mais? Desculpe, mãe. Alice estava me ajudando a segurar as coisas aqui, respondeu Pedro, um sutil rubor pintando suas bochechas. As palavras soaram como uma barreira para Clara. Alice, percebendo a tensão, deu um passo para trás, como que buscando se desvincular da situação. Seu olhar era de preocupação, mas em seu rosto havia uma determinação que Clara não conseguia ignorar. Clara, eu estava cuidando do Pedro. Ele estava assustado e pensei que... Eu só queria ajudar, disse Alice com sinceridade. Havia ali uma conexão que Clara sentiu que precisava reconhecer, mas ainda assim, sua mente estava repleta de incertezas. Nesse momento, uma explosão de luz cortou o céu. Um clarão secundário, não das chamas, mas do próprio céu, responsável por criar uma atmosfera surreal na escuridão da noite. Os rostos viraram-se e todo o ruído foi substituído por um silêncio atônito. Clara sentiu o coração disparar. O que foi isso?
Perguntou Pedro, confuso. Ninguém sabia ao certo. Mas naquele momento aterrador, Clara percebeu que não era só o incêndio que precisava ser enfrentado, mas também as verdades dentro de seus próprios corações. Havia um mistério pairando sobre eles, uma sombra que estava prestes a ser iluminada pelo inesperado. E a sensação crescente de que nada seria como antes ecoou em sua mente. O que poderia ser aquele fenômeno? E o que mais estaria à espreita naquela noite enigmática? Com todos os segredos sendo revelados, Clara sabia que a vida nunca mais seria a mesma. Ela se virou, determinada a desvendar todos os mistérios que não apenas incendiavam suas terras, mas também suas vidas. Porque, no fundo, Clara intuía que o verdadeiro incêndio estava prestes a começar. Clara sentiu a adrenalina percorrendo seu corpo, como se todas as suas emoções estivessem presas em uma corda prestes a romper. O clarão no céu parecia anunciar mais do que um fenômeno natural. Era como se os elementos ao redor dela estivessem conspirando para forçar revelações que ela evitaria a todo custo. E enquanto as vozes ao redor se levantavam em murmúrios de incerteza, Clara decidiu que não podia mais adiar o que precisava ser feito. Ela olhou para Pedro, que ainda estava cercado pela confusão. Os olhos dele, antes tão seguros, agora refletiam o caos da situação. O orgulho que sentia por ele havia se misturado a uma dúvida crescente. E Alice, a jovem que parecia ter se tornado uma parte inesperada da vida de seu filho, a observava com uma expressão que Clara interpretou como solidão. «Pedro, venha aqui!» Clara chamou mais uma vez, tentando soar firme, mesmo com a tempestade de sentimentos que a invadia. Ele se afastou de Alice, com um olhar hesitante, e começou a caminhar na direção da mãe. Cada passo que dava parecia arrastá-lo para um abismo de incertezas, tanto para ele quanto para Clara. Miguel observava de longe, análise estampada em seu rosto. Desvendar o mistério que parecia pairar no ar exigiria coragem, e Clara sabia que não poderia ir sozinha. Pedro finalmente chegou a ela, e Clara sentiu que o mundo ao redor se tornava secundário. A urgência da situação assemelhou-se a um aperto no coração. «Mãe, o que aconteceu?» Ele perguntou confuso, sem entender as reações dela. Clara respirou fundo, buscando as palavras que ao mesmo tempo soassem firmes e acolhedoras. Não era apenas uma crise o que enfrentavam, era uma chance de apresentar a ele quem realmente era. Uma oportunidade de mostrar o amor que sempre o acompanhou por trás das sombras de seu medo. «Pedro, eu preciso que você me diga. Você confia em mim? Em nossas conversas? Em tudo que sempre tivemos?» Disse ela, buscando em seus olhos a sinceridade que sempre estivera presente. Ele hesitou, e isso quebrou o coração de Clara. Numa fração de segundo, flashbacks de risadas e momentos felizes inundaram sua mente. Entretanto, um novo desafio surgiu. Era hora de entender o que Alice significava na vida dele. Ela não estava disposta apenas a abrir seu coração, mas precisava saber se Pedro estava pronto para tal também. De repente, uma nova explosão iluminou o horizonte. O céu se fragmentou em diversos tons, e o mosaico de cores refletiu-se nos rostos de todos em volta. As vozes se tornaram um canto eufórico, mas Clara estava mais focada em Pedro. Ela não podia ignorar a tensão que agora dominava o ambiente. Miguel, à distância, olhava atento. «Alice é só uma amiga?» Clara se lançou, evitando rodeios. O som de sua própria voz quebrava um silêncio que parecia entorpecer a atmosfera. O olhar de Pedro se desviou por um instante. O embaraço dele era palpável, e seu silêncio falou mais alto do que qualquer resposta que poderia dar. Nesse exato momento, Alice se aproximou. As intenções dela estavam claras. Era hora de enfrentar a verdade. «Desculpe, mas preciso falar com você, Clara», disse Alice, agora com toda a coragem que Clara sentia faltar em si mesma. Um calor se apossou do peito de Clara, pois sabia que naquele encontro, a linha entre amor e amizade estava prestes a ser desvendada. A tensão cresceu no ar. O calor da chama do incêndio tornou-se um eco distante, enquanto os jovens se preparavam para encarar a verdade que moldaria suas vidas. Clara olhou para Pedro em busca de uma resposta e, naquele instante, compreendeu que estavam todos à beira de um abismo emocional.
O que viria a seguir poderia mudar tudo, e a única certeza era que Clara estava pronta para confrontar a tempestade. Mas o que aquela conversa revelaria? Um novo mistério estava por se desvelar, e as chamas de suas vidas certamente prometiam mais do que o esperado. Clara sentiu um frio na barriga quando Alice deu o primeiro passo em sua direção. O olhar da jovem transparecia determinação, mas também uma fragilidade que Clara não conseguia ignorar. Era um emaranhado de sentimentos que a envolvia, e a única coisa que sabia era que precisava escutar. Clara, eu não sabia como te dizer isso, mas... Alice hesitou, como se as palavras estivessem travadas em sua garganta. A multidão à sua volta parecia desaparecer, e o mundo se resumia a elas. Clara sentiu a tensão no ar, uma energia quase palpável. Alice respirou fundo, os olhos fixos em Clara. A luz das explosões no céu iluminava seu rosto. Pedro não é apenas um amigo para mim. Isso começou de uma forma, mas cresceu, e eu não sei como você se sente sobre isso. Clara sentiu o coração acelerar. As palavras de Alice ecoaram. Ela olhou para Pedro, que aguardava com uma expressão de incerteza. Um fio de dor se formou em seu peito, ao perceber que sua intuição estava certa. Algo especial estava se formando entre os dois. E você ama ele? Clara questionou, sua voz revelando mais emoção do que pretendia. O olhar de Alice se tornou mais intenso. E Clara percebeu que a conversa não seria fácil. Sim, eu amo Pedro. Eu nunca quis que isso fosse complicado, mas não posso negar o que sinto, respondeu Alice, a sinceridade em suas palavras quase aplacando o tumulto dentro de Clara. Por um breve momento, Clara tornou-se uma espectadora de sua própria vida. Ela se viu dividida entre a mãe que desejava proteger o filho e a mulher que sabia que não podia controlar os sentimentos dele. O que estava em jogo agora não era só a relação entre eles, mas toda a dinâmica da família que havia construído. Pedro, que ainda estava em silêncio, olhou para a mãe como se esperasse uma resposta, um sinal. Clara sentiu que aquela era a hora de ser honesta, não apenas com ele, mas também consigo mesma. Pedro, o que você sente por Alice? A pergunta saiu, brusca, mas necessária. Ela não podia ignorar o que estava diante dela. O amor faz parte da vida, e às vezes, os caminhos tomados eram mais complexos do que se imaginava. Pedro olhou de Alice para Clara, e finalmente, o embaraço deu lugar a uma centelha de coragem. Eu gosto muito dela, mãe. Eu só não sabia o que você pensava. Achei que você não aceitasse. O olhar entre mãe e filho era muito mais intenso do que qualquer resposta poderia expressar. Nesse instante, Clara percebeu a importância da confiança. Não se tratava apenas de Alice ou de seu filho. Era também sobre como ela poderia apoiar Pedro em sua jornada, mesmo que isso significasse abrir mão de ideias antigas. Pedro, você é livre para sentir o que seu coração manda. O amor é uma coisa linda, mesmo quando é complicado, Clara disse, suas palavras buscando inspirar um novo entendimento. Uma onda de alívio a percorreu ao liberar seu próprio coração, permitindo que novos sentimentos e possibilidades se estabelecessem. Alice parecia aliviada, mas uma sombra de dúvida ainda pairava sobre ela. Clara percebeu isso e decidiu que era hora de estender a mão. Vamos sentar e conversar mais sobre isso, como amigos, como família. O importante é que estejamos juntos, sugeriu Clara, suas palavras acolhendo não apenas Pedro, mas também Alice. O trio se reuniu, cada um com suas incertezas, mas agora com um laço mais forte a uni-los. Enquanto palavras de compreensão e aceitação fluíam, uma nova explosão iluminou o céu novamente. Clara sorriu ao perceber que, mesmo no meio do caos, havia espaço para a esperança e a união. Porém, a calmaria estava longe de ser garantida. Clara podia sentir que mais segredos estavam à espreita, prontos para serem revelados, e questionava qual seria o papel de Miguel nessa nova dinâmica. A explosão de sentimentos poderia ser apenas a ponta do iceberg. O que mais ainda estava por vir? Alice apertou a mão de Pedro, como se buscasse um apoio que a fizesse se sentir mais firme diante de tudo o que estava prestes a ser revelado. A alegria momentânea nascia de uma conexão que parecia genuína, mas sombras do passado se acumulavam nas esquinas de seus pensamentos. Clara podia ver a tensão no rosto de Alice.
tem algo mais que quero dizer, ela começou, a voz trêmula. O que seria tão pesado a ponto de deixá-la nervosa novamente? Clara se preparou para o pior, mas decidiu escutar. Eu não sei como você vai reagir, mas preciso que você saiba que não é só o que sinto pelo Pedro. É mais complexo, Alice disse, evitando olhar nos olhos de Clara. Pedro, ao lado dela, franzia a testa, como se não conseguisse acompanhar o raciocínio. Clara sentiu o coração acelerar, o ar ficou mais denso, e tudo ao redor parecia girar devagar. A expectativa do que estava por vir começou a cercar sua mente. Clara, você precisa entender que eu também tenho um lado da minha vida que eu escondi de todos, continuou Alice, quase em um sussurro. Clara fez um movimento para encorajá-la a prosseguir. Silêncio. O mundo estava parado, e o brilho das luzes festivas ao longe parecia distante, como um eco de uma realidade que havia mudado. Eu tenho lutado com minha identidade. É difícil para mim, e eu nunca soube como falar sobre isso. Eu conheci pessoas que me ajudaram a descobrir algumas coisas sobre mim mesma e acabei me envolvendo em um grupo de apoio que foca em questões LGBTQIA+. Isso me ajudou, mas também me trouxe medo. Medo de ser rejeitada pelas pessoas que amo. Alice terminou, agora olhando diretamente para Clara, em busca de compreensão. O coração de Clara parecia querer saltar do peito. Não era só a revelação sobre Alice e Pedro que a abalava, mas a luta interna da jovem, que era à vez corajosa e vulnerável. Acariciou a mão de Alice, sentindo suas inseguranças. Você é corajosa, Alice. O mais importante é que você se aceita como é, Clara disse, quase para si mesma, permitindo que suas palavras fluíssem. O amor e a aceitação eram o que aquela conversa precisava. E sobre Pedro, se ele é o que seu coração deseja, então eu apoio você. Um sorriso frágil brotou no rosto de Alice, mas logo uma nova preocupação começou a se formar. Clara percebeu que as palavras haviam sido um bálsamo, mas a batalha interna ainda continuava. Pedro finalmente conseguiu falar. Mãe, e se o que você sente por mim mudar agora tudo? O que vai acontecer com a gente e com meus amigos? A dúvida na voz do filho cortou Clara como uma facada. Ela sempre quis proteger seu filho, mas a vida tinha seus próprios planos. O amor não muda por causa de rótulos, querido. E sua amizade por Alice não pode ser tão facilmente abalada, Clara respondeu, tentando oferecer um consolo que na verdade ainda a deixava insegura. Enquanto isso, algo agitado começava a se formar nas sombras. A presença silenciosa de Miguel pairava como uma sombra na mente de Clara. O que ele faria ao descobrir os sentimentos entre Alice e Pedro? As reações mais inesperadas poderiam atormentar todo o ambiente familiar que tentavam construir. Um ruído à distância chamou a atenção deles. O som de vozes e risadas ecoava pela festa. Mas para Clara, tudo se contraiu em um único ponto. Como é que poderiam navegar em meio a tantas complexidades e ainda assim manter a paz dentro de casa? Antes que pudesse articular uma resposta clara, um amigo de Miguel apareceu no grupo, olhando para eles com uma expressão intrigante. Oi, gente, o Miguel. Ele tá vindo pra cá. Parece que ele não pode perder a festa de jeito nenhum, disse o jovem, suas palavras despedaçando a tranquilidade que tentavam estabelecer. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Miguel, o filho que sempre se manteve como um pilar em sua vida, agora poderia transformar essa situação em uma verdadeira tempestade. A barreira de empatia que acabavam de construir poderia ruir. O que será que aconteceria na presença de Miguel? E como a verdade ecoaria entre as paredes da casa que sempre sonharam ser acolhedora? O som de passos apressados se aproximava, e Clara sentiu o coração disparar. A expectativa era palpável. A festa, com suas luzes piscando e risos ao fundo, parecia irrelevante diante do que estava prestes a acontecer. Pedro apertou a mão de Alice, buscando conforto, mas a tensão no ar era quase insuportável. Miguel apareceu na esquina do corredor, com seu jeito confiante e despreocupado que sempre fazia com que as pessoas se sentissem à vontade. No entanto, quando seus olhos pousaram em Alice e Pedro, algo mudou. A expressão no rosto do filho passou de alegria para confusão, e Clara viu o momento em que a consciência do que estava acontecendo começou a se formar. Oi, pessoal, o que vocês estão fazendo aqui? Miguel perguntou, jogando um olhar curioso entre os três. Um silêncio constrangedor se instalou.
Clara percebeu que eles teriam que agir rapidamente. Não poderia deixar que a conversa se tornasse uma bomba prestes a explodir. Estamos conversando sobre coisas importantes, Clara respondeu, tentando sorrir enquanto buscava as palavras certas. Sobre amizade e aceitação. Miguel franziu a testa, seus olhos se movendo entre Alice e Pedro. Amizade é isso mesmo, né? Amigos sempre se apoiam. Havia uma inocência na fala, mas também um tom de desconfiança. Isso mesmo, disse Pedro, sua voz hesitante. Clara notou que a mão de Alice estava a tremer, e ela a apertou mais forte. Tinha que encontrar uma maneira de guiá-los por essa conversa sem deixar que ela descarrilasse. Miguel, você sabe que todos nós enfrentamos lutas, não sabe? A Alice está passando por um momento de descoberta e precisa de apoio, começou Clara, esperando que a frase estabelecesse um ponto neutro. Descoberta? O que você quer dizer com isso? A expressão de Miguel se transformou em uma mistura de curiosidade e preocupação. Ele estava querendo entender, mas não sabia se queria ouvir. Alice respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Miguel, eu sou parte da comunidade LGBTQIA+. Estou aprendendo a ser quem realmente sou, ela disse, agora com um olhar mais firme. E o Pedro é uma das pessoas que me dá força. O ar ficou pesado. Miguel piscou, tentando processar a revelação. Um silêncio sufocante preenchia o espaço entre eles, como se o tempo tivesse parado. A festa à distância, com seus risos e músicas, parecia ter desaparecido completamente. Você está dizendo que você gosta do Pedro? Miguel finalmente perguntou, e as palavras soaram como uma nova revelação. Uma gota de água em um poço profundo. Alice assentiu. Sim. E eu espero que você possa entender. Os olhos de Miguel pareciam brilhar com emoção. Clara estava assustada, sem saber se as palavras do irmão seriam de aceitação ou rejeição. Miguel passou a mão pelos cabelos, e ela podia ver a batalha interna acontecendo. Aquele era um momento decisivo. Nesse caso, eu realmente não entendo, Miguel respondeu, a voz mais forte agora, mas com um tom de sinceridade. Você sabe que a minha turma pode não reagir bem a isso, né? E o que importa é você ser feliz. Pedro interveio, tentando amenizar a situação. Clara viu a determinação no olhar do filho, mas também o medo. O coração de Clara batia acelerado. Miguel, a vida não é só sobre rótulos. O importante é que as pessoas que amamos permaneçam ao nosso lado, não importa o que aconteça, ela disse, sentindo a pressão das palavras em sua garganta. E se isso mudar tudo? Miguel perguntou, a voz um pouco mais calma, mas carregada de incerteza. Nesse momento, uma nova presença surgiu, interrompendo a conversa. A irmã de Miguel, Laura, apressava-se pelo corredor com um olhar que misturava curiosidade e expectativa. Clara não sabia o que pensar, mas a chegada dela poderia ser a faísca necessária para transformar aquele encontro em algo ainda mais explosivo. Oi, gente! O que está rolando aqui? Laura disse, e com isso, a sala pareceu encolher ainda mais em torno deles. Miguel olhou para a irmã, e Clara sentiu um frio na barriga. A verdade que estavam tentando compartilhar agora envolvia mais do que apenas eles. Era uma tempestade prestes a desabrochar em um conflito que poderia afetar todos. O que ela temia se concretizaria. Com os olhos de Laura sobre eles, tudo começou a mudar. Como seria a reação dela? E o que isso significaria para a dinâmica familiar? Uma avalanche de emoções estava prestes a acontecer. Clara respirou fundo, tentando reunir coragem enquanto Laura se aproximava. Era incrível como uma simples presença podia mudar o clima de uma conversa. Miguel olhou para a irmã com um misto de expectativa e receio. A atmosfera estava carregada e todos podiam sentir isso. Laura, estamos falando sobre algumas coisas que envolvem o Pedro e a Alice, Miguel disse, tentando encontrar um tom neutro. Clara se perguntava se seria possível manter a conversa sem que ela se tornasse um campo de batalha. Sobre o quê? O que aconteceu? Laura questionou, a curiosidade marcada em seu rosto. Clara se sentiu presa entre querer proteger Pedro e Alice e a necessidade de ser honesta. Sobre amar e aceitar quem somos, começou Clara, decidindo levar a conversa adiante. A Alice está se descobrindo e está apaixonada pelo Pedro. Laura franziu o senho, processando a informação. O silêncio pairou novamente, até que aos poucos, sua expressão se abriu em um sorriso tímido. Sério? Poxa, isso é lindo!
Sua reação foi inesperada e surpreendeu a todos. Pedro e Alice trocaram olhares de incredulidade e o coração de Clara começou a relaxar. A tensão no ar parecia ter se dissipado um pouco. Miguel, no entanto, ainda estava hesitante. Mas você não entende, Laura. Pode mudar tudo. Minha turma não vai aceitar bem isso, disse Miguel, a preocupação transparecendo em sua voz. Ei, isso é algo deles. Não é você que tem que viver o amor deles, e sim eles. Temos que ser pessoas melhores. Laura respondeu, com a determinação de alguém que sabia da importância do amor e da aceitação. E se alguém não aceitar, que se dane. O importante é que sejam felizes. Clara sentiu um sopro de esperança. A coragem de Laura poderia ser o que precisavam para enfrentar a tempestade que estava por vir. Se você, Miguel, acreditar que o amor deles não deve ser um problema, talvez outras pessoas também sintam assim. Miguel observou a irmã com um misto de admiração e confusão. Ele sempre teve um carinho por ela, e a maneira como Laura lidava com as coisas sempre o surpreendia. É verdade, eu só não sei o que fazer com isso ainda. Então, você vai ter que descobrir, Laura respondeu com um brilho nos olhos. Você e Pedro sempre foram melhores amigos. Não deixe que um rótulo estrague isso. O coração de Clara vibrou com as palavras de Laura. Aquela poderia ser a chave para curar antigas feridas, para abrir portas que antes pareciam trancadas. Enquanto Pedro e Alice olhavam um para o outro, Clara percebeu que o amor e a aceitação eram temas universais, que transcendiam medos e incertezas. No fundo, aquele incêndio tinha acendido muito mais do que um fogo por fora. Ele havia feito com que todas aquelas almas se confrontassem consigo mesmas. E ali, no meio da confusão e da luta, algo estava nascendo. Clara sentiu uma pulsação de esperança. A vida, meus queridos, não é apenas uma linha reta. Ela é cheia de curvas e surpresas. Precisamos aprender a dançar. E às vezes, dançar significa apoiar quem amamos, mesmo quando parece difícil. As palavras saíram com um peso de verdade, como se um novo entendimento estivesse dando início a algo inestimável. Todos ali eram parte de uma família, e o que acontecia entre eles agora levaria cada um a se descobrir melhor. Nesse momento, uma explosão de ânimo ecoou ao fundo. O incêndio, que ainda rugia à distância, começava a ser controlado. Era como se o universo estivesse respondendo. Clara sabia que os desafios ainda existiriam, mas para enfrentar o que viesse, eles teriam que estar unidos. Vamos mostrar ao mundo que o amor é mais forte, disse Pedro, agora mais confiante. E entre risos, um abraço se formou. Clara viu a beleza da vida se realizar ali, um momento mágico de aceitação e união. Olhos lacrimejantes, sorrisos radiantes e a sensação de que, mesmo em meio ao caos, era possível construir algo novo e belo, davam a todos a certeza de que poderiam enfrentar qualquer raio de sol ou escuridão que viesse. Aquilo era só o começo. Eles agora estavam prontos para a próxima roda de dança, uma coreografia feita de amor, coragem e a sensação indescritível de um futuro brilhante. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais que vão tocar seu coração. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nosso canal a crescer. Comente suas reações e teorias sobre este final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Venha fazer parte dessa jornada emocionante.